Oiê, tudo bem? Tudo bom? Alexandra Nascimento aqui, trabalhadora do reino. Tudo bem, precioso, preciosa, que sempre tá aqui comigo dos nossos devocionais. E aí, seguimos com o nosso devocional, Uma Vida com Propósito, nos nossos 7 e 17 de todos os dias. Tem que pegar um negócio pra segurar isso aqui, porque não tá segurando. Não dá. Só um momento. E ontem, né, gente? Ontem foi a última vez que eu me comprometi. Ontem foi a última vez que eu me comprometi com o contrário, né? A nossa meta é se manter aqui, fazendo a palavra do reino. Mas tem dias que a gente tá assim, como diz minha amiga Laiane, tem dias que a gente tá assim, bem borocochô, né? E ontem foi um desses dias, tá? Mas que pior mal, a pior coisa que a gente possa saber é que um hábito demora para se enraizar. E um hábito ruim, ele se enraiza facilmente, né? Que interessante, né? Vou pegar aqui. Eu perdi o meu... Oi? Eu não tô mais com o meu suporte. E aí aqui esse negócio não tá segurando. Tem que comprar um suporte novo. Só um momento. Pega a tua Bíblia. Não se deixe influenciar pelo que te dizem. Mas toma tu mesmo as tuas próprias conclusões, tá? Enquanto eu pego a Bíblia, caderno, caneta. Bíblia, caderno, caneta. Vixe Maria, que medo que eu fiquei agora. Ui. Vamos que vamos. Encontro de hoje é o encontro número 28. Justo que eu precisava falar ontem. Foi o que eu tava precisando ouvir. Essa palavra também é pra mim. Minha boca está perto do meu ouvido. Então, sou das que mais preciso ouvir quando eu falo aqui pra vocês, tá? Tem essa de professora, não. Na verdade, é a aprendente que está só compartilhando junto com vocês. Você pode ver. Vamos que vamos. Caia não. Caia não. Simbora. Simbora. Vamos nós. Preciosa Raiz já tá com a caneta na mão, já tá com o caderno de devocional na mão, né? E aqui vamos nós. Não existe atalho para chegar à maturidade. Nós falamos ontem sobre derrotar a tentação, sobre como, né, táticas para enfrentar a tentação. Vimos como seremos transformados pela verdade. Nós vimos como ser transformado pela aprovação. Entendemos até aqui, para você saber o contexto, que todos somos falíveis. Não existe esse de super-homem, super-mulher. Nós temos nossas fragilidades. Eu tenho minhas fragilidades, e não são poucas. E você também não tem. E tá tudo bem, porque o Senhor ele nos fez assim, imperfeitos, com fragilidades, para que a gente não se glorie nas nossas ações, não se glorie em nós, na nossa força, mas nele. É Ele que nos faz ser quem somos. Ai, um negocinho aqui no meu ouvido. Tudo na terra tem seu tempo, no momento apropriado. A gente vê isso em Eclesiastes 3, né? Tudo tem tempo debaixo dos céus. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de viver, tempo de abraçar,
tempo de se afastar. Então a gente tem que estar atento, né? A gente tem que estar alerta sobre qual o tempo que a gente está vivendo no momento, né? Então, tenho certeza de que Deus começou a boa obra em nós, continuar ajudando a crescer em sua graça, até quando sua tarefa em você estiver finalmente terminada, né? Em que Jesus irá voltar. Filipenses 1:6. Então, a verdade é que a nossa boa obra nunca vai estar encerrada até que Jesus volte, né? A boa obra é o quê? A melhoria, né, de nós como cristãos, nós como servos, né? A melhoria, o Senhor fala que o justo é como a luz da aurora, vai nascendo, crescendo até ser dia perfeito. Até então, esse dia não é perfeito. Gente, esse negócio tá querendo cair, né? Até que o dia seja verdadeiramente perfeito, iremos passar por provações, né? Tô procurando um negócio pra poder travar aqui, porque esse bicho tá bem na pendura. Vamos lá, espero que não caia, né? Consulta junto na tua Bíblia, tá? Vamos que vamos. Não levam-se anos para chegar à idade adulta. É necessário toda a estação para que um fruto cresça e amadureça. Você já viu uma criança que nasceu e amanhã já está falando? Né? O Senhor me lembrou aqui, enquanto eu pensava, o que eu vou fazer para poder fazer a comparação? Comparação com um bebê, né? Um bebê. Um bebê ele não nasce hoje, amanhã já está correndo. Um bebê não nasce hoje, amanhã já tá conversando. Não, existem os processos, e esses processos que a gente às vezes quer pular, né? É imprescindível que a gente curta esse processo, porque senão a gente se torna incômodo, né? Ele se torna incômodo, se torna chato, e ele vai passar da mesma forma. O que muda é como eu vou como eu vou enfrentar, né? Como eu vou passar por esse processo, tá? Então, enquanto nos preocupamos com a rapidez do nosso crescimento, se preocupe em nos ver crescer forte, né? A gente tem a história do bambu, não sei se você conhece. Existe o feijão e o bambu, né? Eu estou com acompanhamento psicológico e a minha psicóloga fez justamente esse exemplo, né? Ela fez do feijão e eu lembrei do bambu. O feijão, você bota ali na água com algodão. Quem nunca fez esse exercício na escola? Diz aí eu. Quem nunca fez esse exercício na escola? Então, o bambu, o feijão, ele com 3 dias você molha, ele já aparece, né? A raiz dele já começa a aparecer, ele ali crescendo, a sua planta, né? Já o bambu não. O bambu, ele precisa de pelo menos, se eu não me engano, entre 3 a 4 anos, né? 3 a 4 anos. Bom dia, Célia, seja bem-vinda. O bambu precisa de 3 a 4 anos para poder se enraizar. Primeiro, me lembra muito da nossa trajetória com Cristo, né? Primeiro a gente desce, se humilha, se diminui, vai por mais baixo, né, possibilidade, por mais descer verdadeiramente, né, perante o Senhor em oração, em humilhação, que o Senhor ama os que se humilham, né? Ama os humildes, né? Com os humildes dá o conhecimento, para que depois a gente comece a crescer. E Ele quer que a gente seja assim, forte. Não quer só que a gente cresça, Ele quer que nós cresçamos forte. Então, a gente vai ver nesse nosso encontro de hoje, eu não resumi, a gente vai ver por que demora tanto esse crescimento, por que o nosso aprendizado é lento, porque o que ainda precisamos desaprender, né? Nós vamos ver também que a gente não precisa se apressar. Não precisa se apressar e nem desanimar, tá? Então aqui o Senhor, Ele nos chama, não quer só que seja uma árvore qualquer, né? A palavra compara muita gente com uma árvore. Não quer que sejamos uma árvore qualquer, quer que a gente seja uma árvore forte. E quando, assim como a casa na areia e a casa realmente na rocha, dando-se o vento, dando-se as chuvas,
ela não caia, ela não se destrua facilmente. Não é isso? Então, Adams estabelece o seguinte analogia. Antes de Cristo alcançar a nossa vida no momento da conversão, ele algumas vezes precisa preparar o terreno, né? O terreno nosso espiritual e emocional. E ele é educado e ele bate a porta. Diferente do inimigo, que simplesmente ele invade, né? Invade com pensamentos, invade com ações, invade com N possibilidades. Então, aqui ele fala, temos promessa de que ele que começou a boa obra em nós, por isso vai completá-la até o final. A gente tem essa promessa de Filipenses 1:6, mas não vai ser de imediato. Essa obra ela é todos os dias, né? Até aqui nós vimos a jornada que envolve acreditar, que é a adoração, que foram por blocos, esse é o último bloco do foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Vimos pertencer, se tornar em comunhão, estar com quem pode contribuir para o nosso crescimento e transformar-se, né, que esse é o último tópico, né, transformar-se segundo a vontade, o desejo dele. Deus deseja que nos tornemos cada dia mais parecidos com ele. Você começou a viver uma nova vida, na qual está sendo feito de novo e se tornando como aquele que o criou. Gente, isso é muito desafiador, né? É muito desafiador se tornar a semelhança de Cristo. Eu uma vez lendo... Oi, Tássia, seja bem-vinda. Uma vez eu lendo sobre um livro que não tinha nada a ver com palavra, sobre gestão de tempo, e ele falava sobre como ser criança, né? Gestão de tempo, né? Olhar como olhar uma criança. E nesse texto ele dizia, e se eu olhar para o meu problema como Jesus olha? Se eu olhar, como Jesus resolveria? Como Jesus falaria? Como Jesus seria? Né? Se a gente olhar com esse olhar mais espiritualizado, a gente consegue ter ações melhores e consegue ter resultados melhores. Então a gente tem esse desafio todos os dias, né? Que a Bíblia fala, somos transfigurados como Moisés e nossa vida se torna cada vez mais bela, deslumbrante, à medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos como Ele. A verdade é que o coração fala que está cheio, né? Eu não posso ser uma planta que diz que dá tâmara, mas na verdade sai limão, né? Então a gente sempre vai falar do que está cheio. Então do que eu tenho se alimentado, do que eu tenho refletido. Eu vou refletir sempre o que eu me alimentei. Seja no corpo, seja na alma, seja na mente, né? O que eu tenho me alimentado? O que eu tenho feito para se tornar cada vez mais parecido com ele, mais obediente a ele, né? Então aqui ele fala sobre a gente ter pressa. Eu sou uma pessoa que eu tenho pressa, né? A gente está num mundo, numa vivência de fast food, né? É fast food para comida, interação para as redes sociais, é tudo muito rápido, né? Se eu peço uma coisa, se eu faço um pedido de uma coisa, eu não quero esperar dias, eu quero que chegue logo. Então, a nossa nova geração é uma geração que quer tudo muito rápido. A geração dos anos 80, dos anos 90, elas não tinham tanta pressa, elas sabiam que não tinha tecnologia, como tem hoje, então elas sabiam que tinha um tempo, né? E a planta é o nosso melhor exemplo para falar sobre isso, né? A gente não bota a plantinha, a sementinha ali hoje e amanhã ela já está dando flores, né? Quem viu isso? Eu não coloco hoje a planta hoje, semente, não rego hoje e amanhã ela já não tá me dando as frutas, não. A gente, como essa planta, a gente precisa esperar esse prazo. Nosso aprendizado é lento, né? Gente, vou voltar aqui a relembrar que eu tô lendo esse livro de novo. Tudo que eu tô falando pra vocês, eu também estou precisando ouvir. Sou a primeira a ouvir, boca perto do meu ouvido, né? E eu aprendendo muito sobre programação neurolinguística, sobre neurociência. E é justamente falando sobre isso. Não tem como. Ontem até no nosso grupo terapêutico que a gente está fazendo também, ontem, ela falando justamente sobre isso, né? Sobre a gente não achar que porque eu comecei um exercício hoje, né? Vou mudar de estilo de vida. Vou começar o exercício hoje e amanhã eu vou estar com o mesmo pique. Não tem como, né? Porque primeiro tem que enraizar em mim, de dentro para fora.
né? Então é normal que a gente precise praticar aquilo durante pelo menos 60 dias, pelo menos 45 dias. Alguns estudiosos falam que é 50 dias para enraizar um hábito, né? Mas isso pode ser menos ou mais. Então é normal que esse nosso aprendizado seja lento. A neurociência fala que a gente precisa de 50 dias, 7 semanas, dá 4, 30. Uma média de 7 semanas, de 50 dias, para que um hábito se enraize. Não tem como alguém que come muito, hoje para amanhã tá de uma dieta. Ela vai sofrer muito, do nada, né? Ela vai sofrer muito. Então, temos muito aprendizado. De novo, não, já aprendi isso. Deus, porém, é que de fato sabe do que precisamos. A história de Israel demonstra quão depressa nos esquecemos das lições que Deus nos ensina. A rapidez com que retornamos aos velhos padrões de comportamento. Israel é o melhor exemplo. O Senhor deu-lhes a terra prometida, poderiam passar em semanas, mas a cada momento que o Senhor botava a nuvem para poder evitar eles se fadigarem no sol, colocava a coluna de fogo à noite para eles não morrerem de frio. Mas assim mesmo, o olhar do comportamento antigo, né? Eles preferiam a cada situação, antes de ver Deus fazendo a grande obra, eles murmuravam. Assim também é nós, rumo à terra prometida, rumo à salvação, rumo à volta de Jesus. Nós temos a tendência de voltar a esse padrão antigo, de não ver o que realmente Deus tem dito. Eu digo isso por experiência própria. Tem dia que eu digo assim pra mim, você não é suas emoções. Você não se apega às suas emoções. Você não se apega ao que você está vendo. Não se apega no que Deus fala. Se apega em quem você é para Deus. Se apega em que a palavra fala. Porque tem momentos que a gente diz assim, eu não acredito, eu não consigo, eu não posso, eu não sei, né? Não vai terminar, mas vai, né? Todo processo tem um período de início, meio e fim. Tá fazendo sentido aí pra ti? Então, a gente tem muito a desaprender, né? Como eu falei, não tem como alguém que comia exageradamente desaprende a comer somente comidas saborosas, né? Comidas gordurosas, e amanhã eu já começo uma dieta de folhas. O cérebro vai sofrer, o cérebro ele detesta a mudança. O cérebro, ele, né, o nosso segundo sabotador, né, o nosso primeiro inimigo é o inimigo mesmo, né, nossa alma, o nosso segundo é nós mesmos, com o nosso cérebro. Então, ele vai nos sabotar. Não, eu quero saboroso, eu quero fácil, eu quero simples. O trabalhoso é cansativo, né? Então, temos muito a desaprender, né? A gente vem de uma jornada, eu venho de uma jornada de 35 anos. Tenho 35 anos. Quantos anos não foi enraizado coisas que não eram da vontade do Senhor para mim? Enraizados, seja pelas minhas ações, seja pelos meus pais, através da infância, né? Então, desaprender para aprender é um desafio muito grande. Por isso que o Senhor nos chama para ser crianças, né? Por que criança? Porque criança, gente, se eu esticar aqui, criança, ela é muito fácil, ela se permite muito, né? Eu falando com uma amiga minha, a gente foi tomar um café, ela dizendo, Alexandra, o meu filho tava com dificuldade nisso, naquilo, eu levei pro psicólogo. Na primeira ida no psicólogo, o menino, na mesma noite, o menino já teve mudança. 7 anos o menino tinha. E ela disse que ficou admirada. Ela disse, amiga, criança. O adulto, a gente teima pra ter a mudança, né? Mas a criança não. A criança, ela se permite, né? Ela não tem rancor, ela tem facilidade para aprender, ela se permite teimar até andar. Então, por isso que o Senhor nos chama para se despir do velho homem, né? Revestir-se do novo homem. O Senhor nos chama para renovar a nossa mente, né? Que possamos ter essa mente de Cristo. Eu tô nessa fase, gente, nessa fase. Senhor, me ajuda a ter tua mente, me ajuda a ter a mente de Cristo. Senhor, me ajuda a ter a mentalidade tua, com o olhar teu. Porque olhar com o meu olhar é muito desafiador. Então ele nos chama, por isso que chamou Nicodemos para ser como uma criança. Que esse velho homem se vá, que antes, até então, venha um novo homem. E não tem como ser só externo. Não, só vou agir dessa forma. Não, a ação, na verdade, é o reflexo do que já está dentro de mim. Tanto do mal como do bom, né? Temos medo de humildemente encarar a verdade acerca de nós mesmos. Já destaquei que a verdade nos liberta. Meu pedido também diário, Senhor,
eu aceito a tua liberdade, eu aceito a tua liberdade, né? Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. O medo que podemos descobrir se encararmos honestamente os defeitos do nosso caráter nos mantém no cárcere da negação, né? Um dos pontos, eu ainda não fiz esse vídeo, não preciso fazer esse vídeo no YouTube, que fala os 4 pilares, 4 pontos que nos afastam de Deus. Não é Deus que se afasta de nós nos afastamos dele. O primeiro, um deles é vergonha, o segundo deles é orgulho. O orgulho é perigosíssimo, é das coisas que o Senhor mais tem dito para mim ultimamente. Quebra esse orgulho, quebra esse orgulho. Meu Deus, o que eu ainda tenho que resolver desse orgulho? Que orgulho é esse que o Senhor está dizendo que eu ainda tenho? É a autossuficiência, a necessidade de não pedir ajuda do outro, né? É um estudo de coach que eu estudo aqui, fala sobre isso, é Deus do outro lado dizendo, quebra esse orgulho, quebra esse orgulho. Tá bom, vou melhorar, né? Crescer sempre, quase sempre é doloroso e assustador, né? Quase sempre. Em quais dos momentos que a gente viu um processo e uma finalização sem ter dor, né? Em que momento? Se a gente vai nascer os dentes, dói, né? Nascer os dentes dói, por isso que a criança chora, né? Se a gente a mãe vai ter um bebê, dói, né? Dói na mãe, é dolorido para a criança, ela só sabe chorar, mas com certeza tem o seu lado dolorido para a criança. Então, tudo o que é relacionado a crescimento vai ter dor. Eu já tô enraizando isso comigo. Eu já tô assim, tô correndo, eu sinto dor no corpo, né? Que eu tenho fibromialgia por exclusão. Então eu tô correndo ali doendo, assim. Tem que doer. Se acostuma com a dor, blindando a mente. Porque a gente escolhe os nossos desconfortos, né? Ou a gente escolhe o conforto, o desconforto de servir a Deus sabendo que vai abrir mão de si, que é uma coisa que eu adio muito, né? Mas, ou eu acesso o desconforto de fazer só o que eu gosto, mas aí vai vir a consequência, né? Então é doloroso, é assustador. Aí a gente vem com a síndrome de Gabriela, né? Quem tem a síndrome de Gabriela aqui? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, né? Com Cristo não é dessa forma. Hábitos levam tempo para se desenvolver, como eu falei. Todo bom hábito precisa de pelo menos 50 dias para enraizar. O hábito de comer melhor, o hábito de fazer exercício, o hábito financeiro, um hábito de seja o que for. É uma mudança, precisa de enraizamento. Pratique essas coisas, Paulo exorta em Timóteo. Pratique essas coisas, dedique sua vida a elas, para que todos possam ver o seu progresso. Com o tempo, você fica bom em qualquer coisa que pratique. Prática. Né? A gente não vê nenhum esportista fazendo aquilo ali pela primeira vez. Na verdade, ele faz aquilo todos os dias. E quando ele vai fazer o esporte de natação, quando ele vai ter a competição, participar da competição, aquilo ali já é algo comum, né? Ele vai só fazer mais uma vez, né? As ginastas, do mesmo jeito, né? Prática. Eu tô nesse desafio constante. Fazer algo, tipo aqui live, né? Eu via muita gente dizendo assim, Alexandra, nossa, bacana, tu faz live. Eu disse, não, eu já pratico há muito tempo, né? Desde 2017 que eu já boto minha cara em live. Antes era com maquiagem, hoje em dia é para a palavra do Senhor. Então, a repetição é a mãe do caráter e da habilidade. Gente, essa frase é forte. A repetição é a mãe do caráter e da habilidade. A repetição é a mãe do caráter e da habilidade. Então, você vê um jogador de tênis, o Michael Jordan, eu vejo a história dele no livro 27. O Michael Jordan, ele sabia que não era especial. Você sabe quem é o Michael Jordan? Jogador de basquete. Nem sei se ele ainda tá vivo. Nem sei. Como é que fala sobre ele? Michael Jordan, ele não era um homem incrivelmente especial. Não é. Ele sabia tanto que ele não era tão bom que um dos treinadores desacreditavam nele. E o que ele fez? Se todo mundo, ele fez os cálculos, né? Olha aí, ele fez os cálculos. Se todo mundo treina às 7 da manhã,
de 5h30 às 6h30, de 5h30 até às 7, eu vou começar a treinar. Eu vou treinar mais do que os outros, para que eu tenha menos possibilidades do não, para que eu tenha mais noções de acertos. E assim fez o que ele é hoje. Na verdade, o resultado é consequência. O processo já aconteceu há muito tempo, né? Os hábitos constroem um caráter e são em geral chamados de disciplinas espirituais. Gente, estou precisando. Preciso. Disciplina. O Senhor está puxando muito para isso. Disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina na vida secular, disciplina perante Ele. Existem dezenas de ótimos livros que ensinam a aplicar, né? Repetição e disciplina. Dói, mas tem grandes resultados para cá, na nossa vida terrena e no céu também. Estamos acumulando tesouros, estamos acumulando para a nossa coroa da vida, né? Não se apresse. Creia que Deus está operando em sua vida mesmo quando você não sente, né? O Senhor, Ele não fez a terra no clique, né? Ele poderia ter feito isso no clique, mas Deus preferiu vivenciar, viver aquela experiência, né? Viver. No primeiro dia eu criei isso, uau, olha o que eu criei. No segundo dia eu criei isso, nossa. Aí começou a palavra não era viver, não. A palavra era... Ele ficou maravilhado, né? Ele ficou apreciando o que ele criou, né? Então, o que ele poderia ter feito no clique, porque ele tem todo o poder para tudo isso, ele fez em 7 dias, né? Fez em 7 dias. Do mesmo jeito, a gente precisa desse processo para tudo na vida. O crescimento espiritual, às vezes, é tedioso, porque avança um passo de cada vez, né? Pessoas aceleradas como eu sofrem pena, né? Que temos temperamentos, temperamento aqui sanguíneo, gritando, né? O sanguíneo, ele ama o rápido, o agora, e ele é muito no emocional. Tô aprendendo a ele a ser mais racional. Faz um teste do teu temperamento, vai te ajudar muito o autoconhecimento, para saber momentos em que você pode ser mais branda, momentos em que você pode ser mais racional. Tudo na Terra tem seu tempo. Eclesiastes 3:1, né? Tempo de se afastar, de abraçar, tempo de colher, tempo de plantar, tempo de nascer, tempo de morrer. Nossos dias estão todos contados na mão de Deus. Salmo 139, para quem está com dificuldade na identidade. Antes da nossa mãe saber que iríamos nascer, de aparecer a morfológica, de aparecer a transvaginal, Deus já sabia. Ele sabe os dias certos. Os últimos dias os nossos dias estão escritos no livro dele, né? Então, para que pressa? Para que pressa, Alexandra? Me diga. Essa pressa, né? Viver o hoje, agora, o aqui e agora, né? E quanto aos problemas, os hábitos e as marcas que você gostaria de eliminar miraculosamente, né? Não há nada de errado em orar por um milagre, mas não fique decepcionado se a resposta for uma mudança gradual. Eu lembrei desse testemunho agora. Domingo a gente foi pro culto da família, aí tinha um casal. E esse casal contou o testemunho deles, né? Que ela aceitou casar com um homem que não servia a Deus. E ele sempre disse que não amava ela, né? E eles passaram 10 anos. Gente, eu fico assim pensando comigo. 10 anos de um casamento fadado a fracasso, só pela disciplina, né? Pelo hábito de não se permitir se separar. E aí ela contou a parte dela, contou a parte dele. 10 anos, certinho. Ele nas farras, nas bebidas, ele nas prostituição. E aconteceu com ela a mesma coisa que aconteceu comigo, né? Mesma coisa. Não, o dela foi mais grave, o meu foi mais brando. Que ela disse assim, ela se afastou do caminho do Senhor, né? Que não tem como julgo desigual, ambiente, mudou de estado, fora longe da família, longe dos amigos e pronto. E aí ele disse, você tem que me aceitar assim. Você tem que me aceitar assim porque você já me conheceu assim. Passou-se o tempo, 10 anos depois. Gente, 10 anos. Eu fico assim, 10 anos. Teve filho, né? O filho com certeza sofreu as consequências disso também. E o Senhor pegou e chamou ela, né? Porque o Senhor sempre está se revelando pra gente, a gente que não fica com o olhar atento. Aí o Senhor pegou e chamou ela, filha, volta pros meus braços.
volta para os meus braços. Mas o problema pior dela, que ela achava, era o casamento, o relacionamento. E aí o Senhor perguntou assim, volta para os meus braços. E aí ela voltou, se reconciliou com o Senhor. E aí o Senhor, e ela começou a orar para Deus levar o marido. Leva o meu marido, porque eu não aguento mais, eu não nasci para separar. E nananã. E aí o Senhor pegou e disse para ela a mesma coisa que disse para mim. Mude. Eu quero a mudança em você. Aí eu disse, isso aqui para o meu também, né? Que eu disse assim, Deus, mas ele tá errado, ele tá fazendo um monte de coisa. E foi a mesma coisa que ela falou, né? Ela disse, logo eu, por quê? O tanto de coisa que ele tá fazendo, esse homem não maltrata e nananã. Aí Deus começou a dizer, mude você. Diz a mesma coisa isso pra mim. Mude você. E aí ela pegou e começou a buscar. O que eu entendi que ela não falou é que ela tinha um Deus. Deus é tudo aquilo que nos dá energia. A gente lança energia, a gente lança nosso tempo, que não é o nosso Deus mesmo, o nosso Deus real, né? Então até então ela só falava de meu casamento. Ela tinha esquecido de buscar quem realmente era o dono de tudo, que resolvia tudo para nós. E aí ela pegou, passou-se, e o Senhor pegou e disse assim, ore pelo seu marido, veja do seu marido como Jesus vê. Eu fiquei assim. E eu passei por isso também. Que Deus disse assim, mude você. Você precisa ter o mesmo olhar misericordioso que eu tenho. O mesmo olhar. Né? E aí, quando o Senhor foi me tratando, que eu fazia a força, eu orava a força, né? O poder das palavras, né? O poder da mulher que ora, esposa que ora, perfeito. Esse livro era um dos livros que eu mais lia, a parte do meio, a força. Eu lia a força. Eu recitava a força. Depois virou algo normal. Porque eu não queria mudar. E ela disse isso também. Ela passou 7 anos. Gente, de 10 anos, né? Passou sendo, após a conversão, 7 anos. 7 anos. E o Senhor dando livramento a ele, dando cuidado, através das orações dela. Ela mudou as atitudes dela. Começou a ser uma mulher que servia, que adorava, que bendizia ao Senhor. Começou a ter atitudes que Cristo faria pela igreja, por nós, né? Mas ela esperou 7 anos. E teve um momento que o Senhor disse, eu vou resgatar o teu marido. Eu vou resgatar teu marido. Que ela pensou nisso, é interessante. Às vezes o Senhor faz uma promessa, a gente pensa que é amanhã. Ali era só para vivificar a fé dela, para poder dar um fôlego, né? E aí, depois que isso aconteceu, o que foi que o homem disse? Eu não quero mais casamento, não. Quero mais casamento, não. Os dois lá contando, né? Eu não quero mais casamento, não. Eu vou me separar. E se separou. Aí ela podia ter argumentado, né? Deus, tu me disse que ia resgatar meu marido, que ia restaurar meu casamento. O homem foi embora, saiu de casa, se separaram. E o Senhor já estava trabalhando e a gente não vê. O trabalhar de Deus pode ser no silêncio, a gente não percebe, né? Às vezes é no silêncio a gente não percebe. Eu mesma disse pra mim, Senhor, não consigo mudar. Eu não consigo mudar. Minhas ironias, minhas grosserias, né? A minha falta de amor pelo meu esposo, né? Falta de amor em ação. Eu não consigo mudar. Sozinha, Deus, eu não consigo mudar. Eu disse isso pra mim, né? Esse renova, aí comecei a orar. Renova o amor, renova essa minha... me faz uma nova mulher pra vida do meu marido e nananã. Quando foi, aí eles se separaram. Ele foi morar com a mãe. Ele conheceu uma mulher. Essa mulher chamou ele pra ir pra festa. Ele chamou essa mulher pra uma praia, pra ir na praia. E aí a mulher chamou, ei, vem cá, vamos pra uma igreja que tem aqui perto, uma igreja cristã? Olha aí, a mulher que já tinha separado, ele tava com a namoradinha. Vamos pra uma igreja cristã? Ele disse, vale. E ele não queria crente de jeito nenhum. E a pessoa ia na casa dele até então antes. E ele dizia que não queria conversa com crente, né? Quero conversa com esse povo aí não. Se você quiser se reúne, mas na minha casa não. Quando foi que ele foi para essa igreja, ele aceitou o Senhor lá. Ele ouviu, ele teve clareza, ele teve discernimento, ele teve quebrantamento. E eu tenho certeza que foram as orações que ela fez lá atrás, que ela não viu, que ela não percebeu, né? Faz orações lá atrás. Não tem como o coração ser quebrantado sem ter tido umas orações antes, né? E aí ele pegou e aceitou o Senhor. E ele disse que nunca tinha visto, nunca tinha sentido uma paz que ele nunca tinha sentido antes, como quando ele foi para essa igreja.
E aí ele aceitou o Senhor. E aí o Senhor começou a trabalhar na vida dele. Começou a dizer, assim, ó, você tem que perdoar, pedir perdão à sua mulher, né? E aí ele começou a ter desejo de voltar para casa, ter desejo de pedir perdão à esposa, pediu perdão ao filho, né? Mas tudo isso físico só aconteceu porque o espiritual lá atrás foi plantado. Orações, lágrimas foram plantadas 7 anos. O meu tempo, graças a Deus, não precisou ser tudo isso, né? Eu precisei ver antes que o negócio chegasse ao pior, né? Mas cada um tem seu tempo, cada um tem sua forma. Eu tiro como exemplo de oração. Nunca tive tanto na fase de oração como agora. O meu sogro já partiu pro Senhor, mas antes dele aceitar o Senhor, ele vivia na bebida. Ele vivia nas esquinas, na bebida. A mulher deixou ele por causa de bebida, né? E a mãe dele, a avó dele, sempre orava por ele. Sempre orava por ele, sempre orava por ele, sempre orava por ele. Durante anos ela orou por ele. E ele veio aceitar o Senhor, ela já tinha falecido. Ela já tinha falecido fazia anos. E ele foi para a glória, servindo a Deus. Então, há poder nas nossas orações, mesmo quando a gente não vê. Tô falando isso pra mim também. Que a gente sempre tem promessas, né? A gente sempre tem coisas que Deus ainda não nos deu. Às vezes porque não é o tempo. Às vezes porque a gente não tá preparado ainda. Às vezes porque a gente não fez o que precisava fazer, né? Então, me estiquei aqui. Com o tempo, uma correnteza lenta e firme desgastará a mais dura rocha e transformará penhascos gigantes em seixos. Com o tempo, um pequeno broto pode se transformar em uma sequoia gigante com mais de 100 metros. Mantenha o registro de lições aprendidas, né? Agora eu estou fazendo isso. Eu estava lendo, ouvindo, né? Que eu sou melhor de ouvir, o livro O Segredo do Secreto. O Segredo do Secreto, perfeito para quem gosta de oração. E ele falava sobre ter um caderno de promessas, de palavra que o Senhor nos deu, para que a gente reveja depois, né, o que Deus já prometeu, o que já cumpriu, né, e para vivificar a nossa fé. A palavra é muito boa para vivificar a nossa fé. A gente tem vários exemplos, né? Como Davi conseguiu, como José conseguiu, como Moisés conseguiu, né? Resiste para que possa revisar e relembrar e transmitir para a nossa próxima geração. Meus desejos de netos, dizendo, minha avó foi uma mulher de oração, uma mulher que servia a Deus, uma mulher que via milagres. Você tem esse desejo também? Eu tenho esse desejo. A razão pela qual devemos reaprender as lições é que costumamos esquecê-las. Reler o diário espiritual regularmente pode lhes poupar muito sofrimento e desgosto. A Bíblia diz, é fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos para que não nos desviemos, né? Não é só ler. Não é só ler. Eu ainda voltando sobre as histórias de coach, né, que eu mal boto aqui, mas eu gosto muito de coach, desenvolvimento, autoconhecimento. Existe o poder no ambiente. Qual mesa eu estou sentando? Com quem eu estou compartilhando? Com quem as amigas mulheres de oração, você está compartilhando as suas necessidades, as suas fragilidades. Chamando para segurar na mão, né? Segurar na mão, vamos aqui segurar na mão, vamos orar juntos. Voltando à mulher, os livros do Poder da Mulher que Ora, ela tem vários livros dela que eu sou apaixonada, e ela fala que ela tinha essas reuniões, né? Para que a gente consiga se sentir firme, a gente precisa buscar a Deus, a gente precisa louvar, precisa adorar, ter o devocional, mas a gente também precisa ter uma turma de pessoas que estão no mesmo momento, porque senão a gente vai se sentir náufrago. Vai se sentir no meio do mar, no vazio, sem ninguém. Quem é o ser humano se não precisa de outros, né? Então, para que a gente se apegue com firmeza, a gente precisa estar em um ambiente de pessoas que praticam a mesma coisa. Não tem lógica alguém que é alcoólico, sofre com alcoolismo, que é um dos primeiros pontos que ele diz, mudem de ambiente, não sente na mesma mesa, não sente no mesmo bar, com os mesmos amigos, que a tendência é a gente cair. Não tem como alguém que sofre com alcoolismo vencer o alcoolismo sentando todo dia no mesmo horário com as mesmas. Não tem, né? Então o Senhor nos chama para que a gente consiga enraizar. Mas para enraizar ele tem esses pontos, né? Com quem eu ando, com quem eu compartilho, né? Ficar atento às fragilidades. Seja paciente com Deus e com você mesmo, né? Isso aqui é pra mim também. Isso aqui tudo é pra mim, gente. Não se esqueça que Deus nunca é apressado, mas é sempre pontual. Ele usará todo o seu tempo de vida a fim de prepará-lo para alguma função
na eternidade. Deus tem promessas aqui e para a eternidade. A Bíblia é cheia de exemplos que Deus realiza longos processos para desenvolver caráter, especialmente o dos líderes, né? O Senhor levou 80 anos para preparar Moisés, incluindo 40 anos no deserto, né? Por 14.600 dias Moisés foi esperando e matutando. Será que está na hora? Mas Deus continuava dizendo, ainda não. Ao contrário do que anunciam os títulos de livro que fazem sucesso, não existem passos suaves para a maturidade, nem segredos da santidade instantânea, né? Imagina se José recebeu aqui... Ai, o negócio tá caindo. Imagina José recebeu aqui a promessa. Uiba! Ui! Eita, poros. Os poros dela. José recebeu a promessa. Vou ser governador, vou governar sobre os meus pais, vou governar sobre a minha nação. Eba! Mas se José soubesse do processo, gente, quantos anos? 17 anos de escravidão? 17 anos na peleja, na dor, para depois vir a colheita. Quando Deus, se Davi soubesse também, né? Vou ser rei. Não é amanhã que ele vai ser rei. Ele tinha que primeiro passar pelo processo de ser perseguido, né? De ter grandes outras vitórias para depois se tornar rei. Quando Deus quer fazer um cogumelo, ele faz da noite para o dia. Mas quando quer fazer um carvalho gigante, quanto maior a obra, maior o tempo. Ninguém faz uma grande construção do dia para a noite, né? As melhores e maiores construções com cidades fortificadas, inclusive toda casa precisa ter um alicerce de pelo menos uma casa abaixo. Quanto mais andares, mais alicerce abaixo. Não tem como ela ser firme, forte, frondosa e bonita sem ter o alicerce primeiro, né? Então esse alicerce precisa ser Deus, o Senhor, todo dia na nossa vida. Quando Deus quer aí grandes almas são desenvolvidas por meio de lutas, tempestades e períodos de sofrimento. As igrejas da vida por aí dizem, venha pra cá que aqui tem promessa, venha pra cá que aqui tem dinheiro, venha pra cá que você tem isso e aquilo. É bom, sim, a gente vai ter abundância, vai acessar a abundância, a gente vai acessar grandes colheitas, a gente vai acessar um Deus, ir a esse tipo de comunidade, a gente vai acessar um Deus que vai ser nossa força, mas isso não é só isso. A maioria das promessas do Senhor tem condicionamento. Se me obedeceres, se fizeres isso, você terá isso, né? E se me desobedecer, você vive menos. Se você me desobedecer, você não terá a promessa, né? Então, essa perseverança nos ajuda. Por isso, não desistam facilmente. Tenha paciência no processo. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Tiago 1:4. Confere aí. Não desanime. Isso aqui é para finalizar. Quando Abacuque ficou deprimido por achar que Deus não estava agindo rápido o suficiente, Deus respondeu: essas coisas que planejei não acontecerão, porém imediatamente, devagar, firmemente, e com certeza vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se parecer demorar muito, não se desespere. Gente, isso aqui é para mim também. Porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia atrasado. Deus é o Deus do tempo, certo? Né? Abacuque 2:3. Tá agoniado porque tem uma promessa, tá agoniado porque não chegou ainda, não se preocupe. Não vai ser 1 minuto, 1 segundo a mais ou a menos, vai ser no tempo dele, que é o tempo perfeito, né? O atraso para o nosso olhar não é uma negativa de Deus. Lembre-se de quanto você já passou, não de quanto terá de passar. Você não está onde deseja estar, mas também não está onde costumava estar. Eu tô muito isso comigo, sabe? Sou uma pessoa da pressa, eu sou agoniada, né? Já melhorei muito. Eu tô muito comigo de pensar assim: pra que essa pressa pro conhecimento? Pra que essa pressa pra correria? Pra mudar logo o que tu quer mudar. Foco. Hoje eu estou mais perto do que ontem, né? Quando eu passei na minha experiência no meu trabalho, que eu sou corretora de plano de saúde, pra quem não sabe, eu tinha essa promessa, o Senhor me deu essa promessa, e eu passei exatos 17 dias. 17 dias de peleja. 17 dias. É uma pessoa que já trabalha com vendas há muito tempo. E o Senhor tinha dado essa promessa.
tinha me dado já um presente, foi um presente que ele me deu, esse trabalho, em pleno meio de pandemia. E eu dizia pra mim todos os dias, hoje eu sei mais do que ontem, amanhã eu sei mais do que hoje. Hoje eu tô mais, se eu continuar, hoje eu tô mais perto do sim do que ontem. E amanhã eu tô mais perto do sim do que hoje. Eu sempre botava isso na minha mente, sabe? E hoje eu já tô com outros mantras, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de repetir coisas na mente, que é melhor do que as coisas negativas. Aí eu já tô comigo, eu já falo pra mim como. Pra que essa pressa por tanto conhecimento? Hoje, você tá mais... Hoje, Alexandra, você aprendeu mais do que ontem. Hoje você tá mais madura. Hoje você tá com mais conhecimento. Pronto, né? Pra que eu não me desespere. Lembre-se de quanto já passou, já falei. Tempos atrás, alguns cristãos usavam um broche com as letras P, B, P, G, I, N, F, W, M, I, que fala: por favor, seja paciente. Deus ainda não concluiu a obra dele em mim. Né? Existe uma frase, eu não sei de qual escritor: o que você vê de Deus, o que você vê de bom em mim é Deus. O que você vê de ruim é eu mesmo. Estou lutando todos os dias. Todos os dias nós lutamos contra o nosso eu, contra a nossa carne, contra o nosso orgulho, contra as nossas fragilidades, né? Enraizadas, preciso desenraizar. Deus também ainda não concluiu a obra dele em nós. Então diga. Então siga em frente. Até mesmo a lesma alcançou a arca por perseverar. Será, gente, que a lesma entrou? Até mesmo a lesma alcançou a arca por perseverar. Tudo na vida, todas as coisas na palavra do Senhor, ela tem muito a ver com obediência, com perseverança, né? Com luta, conquistar, né? Obra, porta estreita, né? Caminho largo ou caminho na perdição, porta estreita. Então, desafio, né? Tudo está muito atrelado. Abrir mão do eu, né? Abrir mão de coisas. Então, que o Senhor possa te dar clareza. Para tudo que eu estou falando aqui, Deus possa te dar clareza para as suas decisões. O Senhor possa ser o seu principal auxílio, o seu principal direcionador antes de tomar qualquer decisão. Qualquer decisão. Eu ainda estou nesse processo de orar mais, de conversar mais com Ele, de entender que Ele se preocupa com as nossas necessidades mais simples. Para você ver como o tempo de igreja não comanda em nada. Não é tempo de igreja, é tempo de comunhão com Ele. É o tempo que eu estou servindo a Ele verdadeiramente. Que a gente começa a amadurecer e aguardar o tempo certo de todas as coisas. Exercício, porque tem que ter exercício, se não tiver exercício não pega, né? Tema para reflexão: não existe atalhos para chegar à maturidade. Versículo para memorizar: Deus começou a fazer uma obra em mim, boa obra em mim, e tenho certeza que Ele continuará até que seja concluída, quando Jesus voltar outra vez. Filipenses 1:6. Para meditar: em que área do meu crescimento espiritual preciso ser mais paciente e persistente? Já descobri aqui, né? Já descobri. Em que área do meu crescimento espiritual preciso ser mais paciente e persistente? Vou colocar nos stories esse nosso versículo, né? Te agradeço pela tua companhia até aqui. Estamos aqui. Vamos finalizar amanhã. Você foi moldado para servir a Deus. Já é o quarto bloco, tá? O terceiro bloco, que vai falar como aceitar minha missão, né? Fui salvo para servir a Deus. A ordem é servir, né? Preparando-se para a eternidade, serviço e importância, tá bom? Que é o nosso encontro de número 29. 7h17, pontualmente. Te agradeço. Uma honra ter tua companhia aqui. Espero que o Senhor tenha sido... eu tenha sido canal de Deus para tua vida. O Senhor tenha sido divulgado através da minha palavra. Fez sentido para ti? Coloca aqui embaixo o diamante. Quero saber se você realmente se você realmente é preciosa raiz, que sabe o seu valor, sabe que sua vida foi conquistada com morte de cruz, com sangue precioso de Cristo, sabe que é única, né? Que nunca vai existir alguém como você. E nos vemos amanhã, 7h17. Compartilha com alguém que precisa. Não transborde e não comporte, tá? Não guarde só pra ti.
Até a próxima. O celular descarregou.